Ao celebrarmos o Sagrado Coração de Jesus, ouvimos esse trecho do Evangelho de São Mateus. E o contexto é de profunda dor. Jesus, à medida que vai revelando a vontade do Pai, que vai ensinando os caminhos a serem percorridos, vai também enfrentando grandes oposições. Então, por isso que aqui devemos entender que o coração de Jesus sofre diante das rejeições. E também conhecemos que à medida que Cristo vai falando, as rejeições aumentam. Todos os evangelhos, inclusive o Evangelho de São João, vemos Cristo perguntar: e vocês? E aí então Pedro irá responder: a quem iremos, Senhor? Então assim, entendamos que a caminhada de Cristo foi aumentando a rejeição, foi aumentando os ataques contra ele, a tal ponto que até mesmo os apóstolos o abandonam, ficará João, Maria e algumas mulheres. É nesse momento que Jesus faz esta oração: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A oração de Cristo surge no momento de tribulações. O coração sofrido de Cristo eleva aos céus uma oração de louvor. Aprendamos com Cristo, nos momentos de tribulação da vida, olhar para os céus. Eu te louvo, ó Pai. Agradecer a Deus, louvar a Deus, para que não fiquemos mergulhados nos sofrimentos e dores, mas que possamos olhar para o céu. Uma bela expressão do Papa Bento XVI. Quando estiveres tristes, olha para o céu e encontrarás paz. É isso que Jesus está nos ensinando. Olha para o céu. Se andarmos cabisbaixos, tristes, mergulharemos nas tristezas e também nos pecados. Eu te louvo, porque escondestes aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Jesus aqui não se opõe ao entendimento ou mesmo à intelectualidade, porque alguém pode pensar que não precisaríamos estudar ou não precisaríamos nos esforçar no entendimento das coisas de Deus e humanas. Não é isso que Jesus está sugerindo aqui. Pelo contrário, é preciso que a gente tenha entendimento, que cresçamos. Não podemos ser ignorantes nas coisas de Deus, até porque a sabedoria que recebemos dos outros que nos é transmitido servirá para a nossa salvação e para a salvação daqueles que estão caminhando ao nosso redor. Mas, para dizer assim, façamo-nos pequenos, capazes de ouvir a sabedoria de Deus e não buscar simplesmente as sabedorias humanas e nelas nos contentarmos. Jesus depois vai dizer: é do teu agrado, porque tudo me foi entregue pelo Pai. E Jesus então deixa-nos muito claro que aqui a sua ação entre nós liga-nos diretamente ao Pai. Então Jesus, mais uma vez, nos faz pensar também o quanto é importante, através dele, entrarmos no coração do Pai. E descobrimos quanto é importante também a relação que se estabelece entre nós. Se olharmos para o céu, como celebramos há poucos dias a Santíssima Trindade, veremos que Deus não é sozinho, são três pessoas. Então vemos que até aqui Cristo, no meio daquelas tribulações, ele não se coloca só, mas aqui está o Cristo sustentado pelas mãos amorosas de Deus Pai. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Que bonito isso, o Senhor convida, pode vir até mim. E outro evangelho, Jesus vai dizer: olha para essa multidão, parece cansado, como ovelha sem pastor. Assim então, Cristo aqui está exercendo o seu pastoreio. Vinde a mim, vocês que estão cansados. Que bom se nós ouvíssemos seriamente o que Jesus diz no Evangelho. Se nós aporrêssemos a Eucaristia, a oração, ao sacrário, quando a gente estiver muito cansado. Muitas vezes, tão cansados estamos que vivemos irritados, sem paciência e esgotados. Então Jesus vai dizer: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. E o jugo de Cristo é a cruz que devemos portar de amor aos nossos irmãos. Jesus termina dizendo que nós devemos aprender do seu coração, porque ele é manso e humilde. A festa de hoje do coração de Jesus nos coloca dentro dessa dimensão. É a única vez que Jesus revela o seu interior em todo o Evangelho. E ele revela como o meu coração é manso e humilde. A mansidão é a capacidade de deixar que a vida inteira seja governada pelo Espírito Santo. Esses são os mansos, são pessoas que têm profundo autodomínio. E assim então nós devemos viver como Cristo, ter o coração dele, um coração unido ao Espírito Santo. A humildade é a virtude dos fortes, não dos fracos. Confundimos às vezes a humildade como se fosse debilidade, como se as pessoas fossem incapazes de fazer coisas grandes. Confundimos a humildade até mesmo com desmazemos, mas a humildade é própria dos fortes. É aqueles que vencem tudo com amor. Diante das oposições, diante dos fracassos da vida, diante de coisas que nos sabotam, manter-se no amor de Deus. Esse que é humilde. Ele não usa de outras armas, a não ser a única que devemos usar, o amor de Deus e o nosso coração governado por ele. Jesus, manso e humilde coração, devemos sempre rezar, pedindo que tenhamos o coração como o dele. Olhemos para o coração aberto de Cristo na cruz. É um coração apaixonado, é um coração que se deu por nós. Tanto é que depois da ressurreição, o coração de Jesus permanece aberto. Por fim, quero concluir com isso. A festa de hoje tem a ver com a reparação do coração de Jesus. É importante que, à medida que a gente vive a festa do Sagrado Coração de Jesus, entendamos: se Cristo é atacado, se Deus é atacado, vamos fazer reparações. E como as fazemos? Colocando mais amor em tudo que devemos fazer. Então, assim, os atos de reparação ao Sagrado Coração de Jesus são feitos de diversos modos: na oração, na Santa Missa bem participada, no trabalho bem feito. Então vamos pedir ao Senhor que sejamos homens e mulheres reparadores, ou seja, colocando amor aonde houve ofensa. Aonde Deus é esquecido, coloquemos amor. E assim então, o amor de Cristo deve reinar sobre toda a terra. Amanhã, Imaculado Coração de Maria. Hoje, unamos os nossos corações ao de Jesus e Maria, para que, enriquecidos de tão grande amor, amemos os nossos irmãos.